maioria dos empresários, eles não vão saber te responder qual que é a função de um contador. Acha que é aquele cara lá responsável por emitir a guia. Olá, contadores e contadoras, aspirantes, patrões e patroas que possuem um caso de amor e ódio com a contabilidade. Esse é o LBcast, direto da MBF Partners, uma empresa que leva empresas novamente aos negócios e pessoas novamente à vida. Basta você acessar www.mbfagribusiness.com e lá você terá foco na solução. Bom, o LBcast é focado na trajetória de profissionais referência, profissionais de sucesso. Aqui nós perguntamos quais foram os erros, quais foram os acertos, quais foram as estratégias utilizadas para atingir a liberdade financeira, a prosperidade, a geração de empregos e, no caso do convidado de hoje, levar números relevantes e confiáveis para empresas. Qual é o currículo dele, Carol? Carlos Fernandes, proprietário e contador da empresa Inove Contabilidade, com sede em Sertãozinho, formado há mais de 15 anos e atuando há mais de 20 anos no ramo de contabilidade, perícia e consultoria em todo o território nacional. Carlos Fernandes, quem era você antes desses 20 anos de experiência? Boa tarde, Marlon. Boa tarde, Carol. Obrigado pelo convite. Assim, eu acho que como todo jovem, né, nós não temos muita ideia do que a gente vai ser no futuro, né? A maioria, acredito eu. E comigo não foi diferente. Nos meus 18 para 19 anos, surgiu uma oportunidade em uma faculdade próxima a Sertãozinho, em Ribeirão Preto, e ao ler o folder do que falava a ciência contábil, me interessei e assim eu iniciei minha vida profissional. E quando você pegou esse flyer, você pensou, será que é para mim isso? Será que... Não fiquei em dúvida. Eu não tinha ideia do que se tratava a contabilidade. E isso só ficou mais concreto, mais claro, depois de formado e começar a atuar realmente no ramo contábil. Para você ter ideia, eu fiz um teste vocacional e nesse teste apontou que a minha profissão seria de museologia. Não tem nada a ver com a carreira contábil. Você pensava em fazer museologia? Exato, jamais. Não, já descartei a hipótese ali já logo no resultado final do teste. Você era bom com números? Porque existe um mito de que se você é uma pessoa de exatas, você nunca vai ser tão bom em humanas. E se você é uma pessoa de humano, você nunca vai ter um brilho assim exato. É isso aí, Marlon, você já respondeu. É um mito dizer que contabilidade está ligado a exatas. Contabilidade, na verdade, está ligada à área de humanas. Não, isso me pegou. Então contabilidade está mais relacionado à interpretação dos números do que realmente cálculo, assim como um engenheiro, um arquiteto, alguém que realmente mexa com cálculo, né? Sabia disso, interessante, não sabia. Eu estou surpreso mesmo, cara. Exatamente. E a maioria, às vezes, até deixa de fazer o curso já temendo que vai ter muito contato com matemática. Muita gente tem dificuldade. Sim, não que nós não tenhamos o contato. Nós temos, mas bem mais suave do que, por exemplo, um engenheiro, né? Alguém que tem. E na faculdade, que ali é um cenário à parte. Lá é difícil passar nas avaliações, na parte de números? Matemática, não. É lógico que você, se faltar a calculadora, você tem que saber fazer a conta. Você tem que saber o conceito que está acontecendo. Exato. Ali. Né? Tem que usar a calculadora na falta dela. Não consegue achar erro também. Né? Exatamente. Só depende do sol. Tá, mas uma pergunta, você era bom em matemática? Não. Peraí, não posso falar que é bom. Não, você pode, não tem? Pode, na época. Tá, não, eu não tinha tanta afinidade, mas gosto, sim, dos números, gosto de matemática, sim. E no ensino médio que tem aquele problema assim, que a pessoa chega para fazer faculdade, ela começa a fugir de matérias que tem números, porque ali ela não aprendeu direito tal, e acha que não vai conseguir. O que você acha? Eu acho que pode ser. Eu acho que mais a forma de ensinar que mudou também bastante, né? Mudou, né? Que tem influência na hora de você absorver. Melhorou, né? Mudou para melhor. Exato, na hora de você absorver, né?
Então isso tem mudado, tem usado mais a tecnologia, isso tem favorecido mais a pessoa que não tem tanta afinidade com os números. Você reprovou alguma vez uma prova? Ah, sim, acho que não fui aquele, né, nunca fui aquele nerd, né? Sempre estive na média ali, né? Mas nunca fui aquele excelente aluno com notas boas, né? Aquele diploma de orgulhar o pai, né? Exato, exatamente. E os seus colegas de faculdade? A gente sabe que você tem uma empresa, tem uma cartela de clientes muito boa, tem um brilho no que faz, né? Não, sim, porque não é para inspirar as pessoas mesmo, não precisa ter assim, essa modesta, sabe? E os seus colegas lá da faculdade, eles acabaram seguindo todos assim, tendo uma liberdade financeira como a sua, tendo um nível de profissionalismo assim alto, uma vida mais com um certo conforto também? Marlon, assim como para iniciar a profissão tem esse mito de que vai ter muito contato com exatas, a contabilidade, para você ter ideia, meu curso iniciou com 60 alunos. Desses 60 alunos, se formaram 21 alunos e que atuam deve ter uns 5 ou 6 alunos. Então, para você ver como 60 alunos em média? 60 alunos que está atuando hoje deve contar nas palmas das mãos aí, uns 10 no máximo. Nossa, que coisa. Mas você entrou seguro do que você queria. Eu quero contabilidade para minha vida. Não. Você descobriu a Exato, contabilidade depois que você entrou no curso. Você falou, não, isso aqui é interessante, isso aqui faz sentido para mim. Passei a gostar depois de um tempo. Sim. Assim, ao longo da trajetória, você passou a gostar no período que você estava estudando, não? Exatamente. Muita gente faz isso. Entra no curso, de repente não se identifica, mas continua porque precisa de uma faculdade. Ponto. Exato. E no Brasil, Marlon, a contabilidade ainda é vista como um agente de... Se você perguntar para a população, a maioria dos empresários, eles não vão saber te responder qual que é a função de um contador. Acha que é aquele cara lá responsável por emitir a guia de imposto e entregar para eu pagar no final do mês. Mas isso é uma questão cultural também nossa, né? Porque o que acontece? No Brasil, as empresas são muito geridas, são muito administradas por entes familiares, né? Então, o que acontece? Os diretores são uma família. Exato. Família de sangue mesmo. Exato. Nós não temos a cultura de investir nas empresas, né? Contrário, por exemplo, dos países anglo-saxãos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, o presente de um filho é uma cota em uma determinada empresa. Uma cota? Exatamente. Uma das melhores profissões nos Estados Unidos é de contador. Por que tem essa relação lá é tão valorizada e aqui não? Aqui nós somos vistos como agentes do governo, né? Aquela pessoa que está no processo para organizar a legislação, passar para o empresário e o empresário fazer o recolhimento do imposto, né? Então nós somos vistos assim no Brasil. E a maioria não sabe qual que é a nossa função. Acha que contador é despachante, até isso eu já ouvi, né? Mas não é o próprio contador que acaba... Vamos generalizar aqui, tem exceções de todos os tipos, mas não é o próprio contador que acaba acreditando e passando para o mercado essa imagem de que ele é só um emitidor de guias, de que ele só faz o básico mesmo e acaba não tendo um nível de prosperidade, tipo, talvez o que você ganhava 10 anos atrás, o pessoal de hoje ainda não está conseguindo ganhar. É mais ou menos isso. Exato, não. Desses 60 que iniciaram, 22 que formaram, hoje deve ter uns 8 que seguem, atuam na área mesmo realmente. Essa desvalorização, Marlon, é cultural, como eu havia comentado com você. O que acontece nos Estados Unidos? Por que nos Estados Unidos o contador é mais valorizado? Porque como eu invisto na empresa, a maioria das empresas americanas, né, assim como as outras que eu havia citado, elas são de capital aberto, ou seja, eu coloco dinheiro na sua empresa, eu quero saber dos seus relatórios contábeis. Daí está a valorização do profissional. Aqui no Brasil você sabe quem que é o dono da empresa. Nos países
eu comentei, você chega na empresa, você não sabe quem que é o dono. Aqui a gente sabe, porque a maioria das empresas são empresas familiares. É uma família que Exatamente, são empresas familiares. Não que empresas familiares seja ruim, tem que acabar com as empresas familiares. É uma tradição, a maioria do Brasil. Exato, mas tem que mudar a cultura de para que serve o meu contador. Então o empresário tem que usá-lo mais, né? Não esperar ele só no final do mês para mandar a guia para recolher. E essa profissão tem mudado muito, né? A gente tem entrado muito no mercado digital, né? E então ele está passando a ser um pouco mais valorizado. E como que uma empresa ela pode pegar o contador dela e extrair mais dele? Como? Aí vem uma outra questão também que no Brasil a gente tem essa deficiência, que é você ter, por exemplo, um orçamento doméstico. Como é que eu cuido do meu dinheiro, né? A maioria das pessoas não tem. Então isso já vem desde a nossa formação, que nas escolas poderiam ter essa matéria, né? Sim, então você entenderia para que serve o dinheiro, né? E saber como usar. Então se eu não sei como usar e não tive nenhuma educação financeira lá no passado, vai refletir agora que eu vou montar minha empresa, eu não sei o que fazer com aquilo, eu nem sei para que serve o meu contador. De repente o contador deveria pelo menos, né, ter várias respostas ali. Só que o próprio empresário, ele não tem consciência disso, nem sabe estrategicamente o que pedir, o que Exatamente. Sabe, nossa. E uma outra questão, Marlon, porque assim, o governo, porque quem que são as pessoas usuárias da contabilidade? É o governo, é o cliente, é o fornecedor, né? E quem que faz mais uso do contador? É o governo. Então o governo, queira ou não queira... É obrigatório. Exatamente, ele te impõe. O contador, ele passa informações mensais para o governo referente ao empresário. Então, no Brasil, eu não gosto de falar isso, mas o empresário é sócio do governo, né? O governo tem como funcionário público. Exato, e nós estamos nesse meio que fiscalizando esses empresários, entregando informação para o governo. E então, só isso. Exato. Então, quando no Brasil a área tributária é muito complexa, a gente fica nesse meio, fazendo a interpretação disso tudo, acaba que tem alguns contadores que não acham tempo para poder dar o apoio necessário ao empresário. Porque quem paga o contador é o empresário, não é o governo, né? Então, às vezes, o tempo do contador está mais empregado para as informações relativas a que o governo cobra do que realmente para quem paga ele, que é o empresário. No caso, o empresário, a gente já entendeu que ele tem que buscar informação, senão ele não vai conseguir também ter esse resultado. Mas seria mais ele que deveria cobrar alguma coisa diferente do contador, ou o contador que deveria chegar para o empresário, porque a gente está falando assim, um contador que está hoje aí, que está assistindo a gente de repente ele não alcançou o nível financeiro que ele gostaria. De repente ele vive vendendo almoço para pagar a janta. De repente é tudo bem complicado e já está há anos assim. De repente essa pessoa, o que ele deveria fazer? Ele que deveria chegar para um empresário mostrando os recursos, ou o empresário que deveria cobrar dele? Com certeza, Marlon. Porque quem paga o contador? É o empresário. Mas é que também, não sei se você já escutou isso antes, mas a gente escuta muito, né? Pra que eu vou ser contador? Pra contar dinheiro dos outros e não o meu. Essa visão. As pessoas já vai com essa linha de pensamento. Isso é um problema cultural. Nós não temos... Eu comentei com você, né? Eu não sei qual que é a função do contador. A maioria da população não sabe qual que é a função. Se eu não sei o que você tem para me mostrar, eu não sei nem te cobrar. Saber me cobrar, e eu também não sei. Sou um contador que eu me formei, mas eu não busco mais informação. Eu também trabalho pra caramba, claro, estou falando que não trabalho, mas eu também não sei o que eu oferecer. Exatamente. Nossa, uma conta que fica no zero. Então, e você havia comentado o porquê dos contadores. A maioria não se destaca. Um dos problemas é esse, às vezes fica lá na mesmice ali, fazendo a mesma coisa. Porque a contabilidade, assim como toda e qualquer profissão, você tem que buscar especializações, buscar novas informações. E o escritório de contabilidade, assim como outras atividades de fabricação ou de revenda, você tem os setores dentro do escritório. Você tem que ter o setor de vendas, você tem que ter o setor dentro da contabilidade. Exatamente. Não deixa de ser uma empresa prestadora de serviço também, né?
Sim, só que não é comum isso, né? Exatamente. Você pode ir num escritório de contabilidade, você vai ter lá 50 contador, mas você não vai ter ninguém especializado, de repente, em venda, em comunicação. Exatamente. Que é o que eu estou fazendo aqui, né, Marlon? Estou aqui. Fazendo, E para você sair dessa linha, como foi para você sair dessa linha? Você colocar na sua cabeça, não, eu não quero ser um contador comum, eu vou... Um dos pontos, Carol, é você especializar em outras áreas, né? E sempre estar buscando informações novas, estar por dentro do que está acontecendo no mercado, né? E tratar o seu negócio, que eu havia comentado, como uma empresa de outras atividades. Sim. Exatamente, né? Você não pode ser contador, né? E não ficar preso somente na contabilidade. A contabilidade é muito ampla, assim como o direito, a medicina, a engenharia. A contabilidade tem várias áreas que você pode explorar, né? De auditoria, de perícia, né? Então tem outras coisas para você fazer além da contabilidade. Abre um leque de oportunidades. Exatamente. E o contador de hoje em dia está um contador consultor, que é que você havia me falado. Aqui que eu posso mostrar para o empresário essa parte de consultoria, dar o apoio para ele, não só na contabilidade, mas nas outras áreas também que são ligadas à área de gestão, né? A área financeira, né? A área de consultoria, às vezes até de perícia. O contador ele pode ser um elemento estratégico muito forte. Com certeza, uma empresa sem um contador é um barco à deriva, né? Não sabe para onde fica. Inteligência, né? Está sem direção. O que uma empresa deveria levar em consideração na hora da contratação de contador, seja interno ou externo, para ela saber que vai ser um contador que realmente vai fazer uma diferença naquela empresa? Marlon, como eu havia comentado com você, após a faculdade, todo profissional sai um pouco sem saber o que está acontecendo. Desorientar, E eu acho que vale muito a força de vontade, né? Você ter a disposição, estar sempre estudando, né? Eu acho que é mais força de vontade mesmo. Acho que conta muito. Porque hoje em dia isso tem sido um grande agravante aí na hora de você... Às vezes você contrata, tem um currículo excelente, mas na hora de operacionalizar a coisa, na hora de fazer a coisa acontecer, né? E você saber, aí vai das empresas de recrutamento, né? Saber traçar um perfil. Pelo menos que dentro da contabilidade, das áreas, já dentro da própria contabilidade mesmo, não estou falando nem das outras atividades que a contabilidade faz, são de perfis de profissionais diferentes, né? A área fiscal tem um perfil, a área de folha de pagamento tem um perfil, a própria área contábil tem outro perfil. Para cada exatamente, tipo de profissional, exatamente. Cada área. Então, no recrutamento, o recrutamento da pessoa conta muito, a formação conta muito também. E se não tem experiência, aí vai da força de vontade mesmo. Entendi. Você já respondeu, mas só para pontuar bastante, que dica o Carlos Fernandes daria para aquele contador que está ganhando de repente só para sobreviver, para ele aumentar a cartela de clientes dele, ou se ele for um funcionário, para ele subir de nível na empresa, ter uma melhor remuneração? Que dica o Carlos Fernandes daria para esse contador? Marlon, acho que hoje um dos pontos importantes é investimento maciço em tecnologia, né? Tecnologia, o contador, para sair mais da operação, enxergar... Para o contador, tecnologia é um tendão de Aquiles também. Exatamente. Mas tem evoluído muito, né? A tecnologia tem evoluído muito. E a tecnologia ser um ponto de apoio. Ela evolui, mas o profissional, ele resiste a isso. A essa evolução. De repente ele pode ter software que ele nem conhece, ele sabe que existe. Que esse profissional que está resistindo a investimento em automação e tecnologia está fora do mercado. Esse é um ponto bem importante. E outra coisa é você aproximar mesmo do empresário e quebrar alguns mitos, que foi o que a gente falou aqui no início. Tem que quebrar esses mitos, né? De achar que o contador é um fiscalizador do governo. Tem alguns que chegam a pensar isso. Sim. E aproximar e mostrar o que a contabilidade pode fornecer. Né? Como
como investir em tecnologia? Porque uma pessoa como leiga igual eu, que não entende nada, como investe em tecnologia na contabilidade? Hoje, Carol, tem muitos sistemas, né, de automação que pode auxiliar, dar um apoio para o contador sair um pouco da operação, né, para deixar de fazer a coisa mais manual, vamos dizer assim, né? E a tecnologia para ele ganhar tempo. Porque a parte tributária do Brasil é um manicômio, é uma loucura de tanta coisa que muda a todo momento. Então o contador precisa estar sempre atualizado, né? Esse é um outro ponto importante também. E é isso, saber que a tecnologia pode agregar valor ao negócio dele. Essa atualização de tecnologia contábil, ela é custosa? Porque eu estou pensando assim, desde o empresário, a empresa estruturada, que tem recurso financeiro e tal, até aquele contador solo, em um salãozinho ali e tal. Para atualizar essa tecnologia, é questão de dinheiro mesmo ou é mais vontade e conhecimento? Exatamente, Marlon, é vontade e conhecimento. Assim como toda profissão, no início é tudo muito mais difícil, né? Porque o custo é alto dessa tecnologia? O custo, sim, tecnologia no Brasil é muito alto ainda, né? Então você precisa ter, começar como todos, né? Não criar barreiras para achar que a tecnologia não é que é um custo desnecessário. Exatamente. Sim, mas eu estou pensando aqui um cenário hipotético, assim. Claro que isso não aconteceria no Brasil jamais, né? Algum país longe, aqui no Brasil, aqui o pessoal é honesto, né? Caso daquele contador que ele depende de uma empresa, de repente toda a receita dele vem daquela empresa, tá? De repente ele presta serviço, tal, ou ele é funcionário. E o superior dele, que é o dono da empresa, a pessoa que pode demiti-lo, que pode encerrar um contrato, pede para ele fazer alguma coisa ilícita. Entendeu? Como que fica? Ele depende desse trabalho. Isso aí, o contador, quando ele passa a assumir a contabilidade de determinada empresa, ele é responsável solidário. Então, sozinho, ele é responsável. É responsável como empresário. Então, tudo que acontecer e recair sobre o empresário, o contador também é responsável. Então, isso é muito sério, né? Não tem como... Se você quiser engendrar por esse mundo, ok, né? Mas saiba que você vai responder por aquilo. Entendi. Porque a questão tributária, imagina a bagunça que deve ser isso no Brasil. E é tão complicado, Marlon, que a parte tributária, existem advogados especialistas em cada tributo no Brasil. Então, advogado especialista em ICMS, advogado especialista em IPI. Então, você imagina o tanto que isso é complicado. Legal. Então, o Carlos Fernandes, ele se formou em contabilidade, entre poucos. Depois ele começou a construir a carreira dele, tijolo por tijolo. Isso me lembra uma coisa que eu presenciei em uma formatura. Que uma jovem senhora, ela era a paraninfa da turma. Que é aquela pessoa, né, que faz um discurso. Ela falou uma coisa que me marca e eu levo desde então. Ela falou que ela demorou 10 ou 11 anos para se formar, em um curso de 4 ou 5 anos. Na contabilidade, Marlon, não tem idade, né? Eu acho que, exatamente. Então, mas na época eu tinha lá meus 20 anos, já tinha profissionais técnicos, porque antigamente você se formava técnico em contabilidade, né? Tinha essa opção. Era o técnico em contabilidade, podia trabalhar podia montar um escritório e atuar assim como hoje pode, né? Ele pode, de repente, assinar algumas empresas de SA. Tem algumas restrições. Exato. Então, na minha época, tinha um pessoal mais velho, lá com 45 anos, que estava lá fazendo, estava fazendo a contabilidade para pegar o CRC de contador, né? Sim, mas foram uns 10 anos aí, para mais, seguidos. Ela não desistiu do curso, ela continuou reprovando e foi em frente. Só que o que ela falou no final foi uma lição para a vida. Ela pegou e falou, olha, eu não tenho vergonha de dizer que eu reprovei tanto, que tal, demorei tantos anos, porque de muitas turmas no qual eu fiz parte, eu estou sendo a única que está se formando. Todo mundo realmente.
como é que o pessoal desiste da faculdade? Foi uma aula, né? Eu penso que a maioria dos que desistem não é nem as pessoas que não sabem o que querem, mas são pessoas que tá ali porque só quer fazer uma coisa. Vem aquela questão que a gente comentou no início da persistência, da força de vontade, né? A vontade, a pessoa querer fazer mesmo. Pessoas que entram ali e sabem que quer se formar, que quer um curso, que pegar quer ter paixão alguma coisa, também, a pessoa, igual o Carlos, ela faz. ele entrou e se identificou também. Mas tem que ver isso no começo, né? Exato. É um tempo perdido, né? Pra depois ver que não é pra ele, né? É um tempo perdido. Com certeza que não volta mais. Né? Não volta mais. Então você se formou com quantos anos? Formei com 26 anos. Com 26 anos. Aí você já abriu uma empresa? Ou você não, aí veio toda a parte de experiência que eu carrego hoje, né? Trabalhei em várias empresas de vários segmentos, né? Desde comércio, de indústria, de serviço. Esse negócio de trabalhar em vários é muito importante para você. Exato. Foi o que eu fiz, Marlon, que eu acho que também é importante, aí vai de cada um, mas na minha época de graduação, eu atuei em várias áreas. Já trabalhei até na contabilidade de órgão público, né? Da prefeitura, lá, prestei o concurso, lá, passei, entrei, legal. E procurei conhecer também outras áreas, né? E me identificar. E isso eu fiz toda essa mudança de áreas na época de graduação, porque não dá também para ficar fazendo uma coisa e outra, né? Então na graduação eu experimentei também várias áreas, então conheço de um pouquinho lá de cada área, e isso há 15 anos mais ou menos comecei o meu próprio negócio, né? Que eu fui lá, abri meu CNPJ, assim na dificuldade como todos que você havia comentado aí do início, né? E aí vem o cliente, de repente perde também clientes, vem clientes novos, até que você consegue trilhar um caminho e dar mais sustentabilidade ao negócio. Você conseguiu os primeiros clientes ali? Era muito difícil? Como é que é? Sim, como toda venda, né? Você precisa saber vender seu peixe, né? Aqui em Sertãozinho. Para quem não sabe, aqui na cidade de Sertãozinho, aqui é o maior polo sucroenergético do mundo. Então, imagine tanto de oportunidade que tem. Só que também existe uma saturação, né, na parte contábil, de repente, não é? Muito grande também de profissional. Só que todos estão mais ou menos naquele mesmo nível ali. Não que a pessoa não se esforce, que a pessoa não tenha aquela garra, né? Mas ela é sempre mais do mesmo na média. E você, no caso, você estudou bastante, buscou outros conhecimentos. Exato, eu já até teve um período que eu dei aula para cursos técnicos também, então foi uma experiência nova também. Dar aula, isso é uma coisa que eu acho que todo profissional deveria, pelo menos alguma parte da vida, fazer, porque é uma coisa que ela aprimora muito o poder de comunicação, porque uma coisa, né, é você entender de contabilidade, outra coisa é você conseguir explicar para o seu cliente a contabilidade. Exato, que isso, Marlon, no Brasil, teria que ter, por exemplo, um curso de orçamento doméstico, alguma coisa. Lá no começo, né? Logo no começo, né? Já. Aprender isso depois lá na graduação. Cheio de... Na hora que você vai montar seu negócio, vício, né? Já, vício financeiro. Eu mesmo tenho um monte. Exatamente. É verdade para você. Sim. Eu tenho bastante. Sim, isso a maioria dos empresários, às vezes, o que acontece? A maioria deles entendem muito da parte operacional. Isso. Né? Então, o administrativo fica para segundo plano. E as duas áreas são extremamente importantes, né? Pelo empresário, a gente vê aqui na região, a maioria entende muito da operação e deixa o administrativo de lado. Nossa, né? Então, quando vai dar importância, a coisa o problema já está bem avançado. Né? Tipo um tumor. Ali. Exatamente. Verdade, a gente gravou um vídeo na semana passada sobre isso. Usando um exemplo de uma cervejaria. Qual que é a diferença de uma cervejaria ali que tem uma baita de uma receita, tal, um monte de cliente, para aquela que tem poucos clientes, que não chama muita atenção? De repente, essa que não está indo muito bem, ela até possui uma cerveja melhor do que o do concorrente. Só que nas outras áreas ela peca. Mas esse problema, isso que você me citou aí, tá lá com faturamento, mas não significa dinheiro no bolso. Por isso a importância de você olhar, estou vendendo pelo preço certo, né?
o meu tributo está sendo recolhido da forma certa, eu estou na melhor forma, estou na melhor opção de tributação. Então a casa cheia lá da cervejaria e o faturamento alto não significa dinheiro no bolso. Tem um vídeo, um taser da MBF, que fala bem isso, que o empresário ele chega junto a todos os funcionários, ao CEO, ele púlpito, aí ele pega e anuncia. Esse mês batemos o recorde do faturamento da história dessa empresa. Faturamos 150 milhões de reais. Todo mundo bate palma. Ele parabéns ao pessoal das vendas, pessoal do financeiro. Só teve um contratempo, um ponto negativo. É que ao mesmo tempo também adquirimos uma dívida de 300 milhões de reais. É o único ponto negativo. Exatamente. Às vezes, pela falta de informação, você está fazendo a venda do seu produto e dando cheque para o cliente, né? Às vezes, seu preço está errado, que você está assim. E o que me assusta mesmo, que a gente percebe, né, pelas consultorias da MBF, que os empresários, eles demoram demais para perceberem que estão cavando uma cova ali há meses, anos, e eles não percebem. É a cultura da pessoa. Exatamente. Eu vi isso na experiência, na faculdade. A matéria era prestar consultoria para uma empresa com auxílio do professor. Legal. E a gente foi descobrir com essa consultoria que a empresa... Ela tinha muitos clientes, mas ela pecava na administração. A administração da empresa estava abandonada. Esses são os desafios, Carol, da gestão, né? Não é só, o importante não é só a operação, não é só também a parte de gestão, a parte administrativa. Então, cada área tem sua importância, né? É você dar o devido cuidado para cada área. Não achar que eu fazer o meu produto lá lindo, maravilhoso, mercado comprar e eu estar vendendo com preço abaixo do custo. Aí que entra também o contador, né? Exatamente. O contador que tem uma visão estratégica, ele percebe isso. Esse é um dos papéis, um contador mesmo. É um papel do contador, de dar esse apoio. Eu duvido com um contador mediano que está só emitindo guia, ele vai perceber. Ou se ele percebe, de repente ele não toca o alarme. Exato. E lembrando aqui, Marco, que é importante também a emissão de guia, né? Não vamos também condenar os contadores que falam. Porque isso é uma parte importante. É porque a gente está falando aqui de ir além. Exato. Essa coisa obrigação é uma coisa meio que todo contador... Exato. É aquilo que a gente estava dizendo. A importância da operação no escritório é essa, a emissão da guia, né? Outra área que a gente tem que se preocupar também, que o contador tem que preocupar, é essa aproximação com o empresário. Exato. É a parte estratégica que você comentou, né? Então, também o contador, a gente está falando aqui, mas a gente pratica também isso, né? Eu estou falando que o empresário só dá importância para a operação. E no seu escritório, você também só dá importância para a emissão da guia? Não que ela não seja importante, né? Mas o foco Exatamente. Hoje em dia no Brasil... corporações que é muito top, aí eu já vejo que eles não... que aí quando a empresa é grande, já tem contador interno, as áreas são mais departamentalizadas, e tem profissionais especialistas em cada área. Sim, mas não é por isso que uma empresa menor... Aliás, a empresa menor, se for ver como de repente, são as pequenas empresas que tratam do país, né? Que gera emprego mesmo, juntando todos. Não é por isso que ela também não precisa disso. De repente, ela precisa de uma empresa de contabilidade, talvez não tenha condições de ter vários especialistas, mas uma que tenha condições de cobrir, pelo menos de forma satisfatória, todas essas áreas. O empresário, Marlon, a contabilidade tem que ser extensão da sua empresa, né? Então, se eu não tenho condição e não justifique o internalizar, porque não tem condição de uma empresa... Toda empresa tem um contador interno. Nem tem necessidade e o custo fica muito alto. Algumas têm também interno e externo. Exato. Mas entender que aquele escritório que manda a guia para mim é uma extensão, é um departamento meu da contabilidade. Eu preciso usá-la mais com frequência. E o que ela pode me oferecer? Só a guia? Não. Né? Tem mais, tem um apoio na parte de gestão, na parte de formação de preço, que a gente comentou aqui. Formação de preço, olha aí. Exatamente, né? Um orçamento, um fluxo de caixa bem elaborado. Já falaram para você na faculdade de gestão sobre o contador ajudar na formação do preço do produto? Não.
O contador pode ser esse ponto de apoio na elaboração da estruturação daquele pode produto que ele não, vende. Tem que ser, né? Exatamente, mas E- não são mas todos. a Né? gente sabe também. Nós três sabemos bem aqui que não é demérito nenhum, pelo amor de Deus. Depois a pessoa foi se corrigida, às vezes era falta de informação, tal. Tem muito empresário de todos os tamanhos que já chegaram aqui na MBF e o pessoal que analisa isso foi ver e o produto deles não tinha base nenhuma. Ninguém chamou o contador para... não tinha, era um chute. É sério, é um chute. O preço do produto era um chute. Com certeza. Ou com base na concorrência, né? Base eu na vendo, concorrência, eu meu vendo Deus. meu produto, Marlon, Baseado olhando... no concorrente também. Exato, a estrutura de custo dele é outra. Eu não posso fazer o meu preço de acordo. De repente, Às vezes eu estou num lugar que eu pago aluguel, tá minha mão de obra é pesada, eu tenho um gasto maior do que aquele outro profissional que tem do mesmo segmento, que não tem o mesmo custo que aí eu. entra aquela coisa que a gente sempre entra naquilo. Por que a maioria das empresas no Brasil fecha? Exatamente. Não é só E a porque- maioria formas. Não, sim, eu não estou falando, pode ser um balizador, né, do meu preço, mas também eu tenho que rever meu custo. Se eu conseguir enxergar meu custo, eu consigo cortar às vezes o que não precisa ali, né? Tem que ter visão. Porque quem dita as regras é o mercado, né? Eu não posso também querer vender o meu produto X mais um se o mercado compra X, né? O mercado está pagando X. Não pode levar para prejuízo. Exatamente. Eu tenho... Acaba levando. Aí fecha a porta e não faz mais dívida, né? Porque é melhor do que ser... fazer dívidas impagáveis. Exato. Você já pegou, tipo assim, algum caso assim que você ficou matutando para descobrir o que aconteceu e você não achava? E você teve que estudar e... Tem sim, Carol. Na parte tributária, principalmente, às vezes a resposta é muito interpretativa. Então eu entendo de uma forma e outro profissional entende de outra. Então às vezes a gente se cai nessa situação que você comentou aí, de ter que procurar uma resposta, às vezes dá a resposta, mas ciente que pode ter uma outra resposta também, que a outra situação também está muito complicado, né? Tá muito parecida com aquela que você concluiu, né? O complicado é que não tem alguns casos na vida profissional, muitos, né? Que é aquela coisa, tem 2 ou 3 opções, depois que você escolher, você não pode voltar. Exato. E aí, e se você escolher a opção errada? Assim, na hora de Você, fazer num planejamento tributário, isso é primordial, mano. Agora, em janeiro, começa. Qual que é a melhor forma de tributação para mim durante todo o ano? Isso pode dar um impacto direto no... Pode, não como vai dar, né? Impacto direto no caixa da empresa. Então, a importância de você sentar com o seu contador o mês que vem e falar o que é melhor, porque tem quatro opções de tributação no Brasil, né? Sim. Lucro real, lucro presumido e simples nacional, né? 3 aí. E aí você sentar com o seu profissional e falar, vamos desenhar aqui qual vai ser o melhor cenário, qual vai ser a melhor opção. Nossa, E maioria, 95% não faz isso. Não se preocupa com isso? Tudo Exatamente, isso? tudo isso. E a economia impacta direto no caixa da empresa. Né? A importância de escolher a melhor. Começou, pode voltar mais atrás. Começou, vai ter que ir até dezembro. Exatamente. Olha só, cada coisa. Exatamente. Meu Deus do céu. Olha, então você, empresário, quando bate dezembro, novembro, já começa a pensar nisso. Você já tem problema demais, o país já tem crise demais, não vai você criar mais um problema para sua vida. Aí a importância também, eu vou abrir o meu negócio, a importância de planejar antes. Saber que depois que você abriu, que apareceu a primeira guia para você pagar, você fala, nossa, tem que pagar? Não, você já tem que saber disso antes. Não sabia. Saber disso antes. E outro mito também que existe é a questão de que o empresário paga imposto. Isso é uma mentira. O empresário não paga imposto. Quem paga imposto? Quem paga imposto é quem consome o produto do empresário, não é isso? Então, se tem os impostos ali, vem naquela situação da formação de preço. É como se fosse fazer um bolo. Eu vou fazer um bolo. O que vai nesse bolo? Isso foi muito Vai a farinha de trigo, vai lá o leite, os ovos. O que vai no meu produto?
Vai a matéria-prima, vai a mão de obra, vai o imposto. O imposto está embutido ali. Está imposto, tanto que, quando a gente fala recolher o imposto, a gente nem fala pagar os impostos do erário público, né? A gente fala recolher, que é o quê? Está lá no meu preço, quem pagou foi quem consumiu. Então tudo, o celular está aqui, o imposto, quem pagou fui eu, não fui o empresário. Ele pode ter recolhido a guia lá, né? Que o contador mandou, mas está aqui no produto dele. Deveria estar. Então, deveria estar, né? Se não está, na hora que ele sente que para pagar a guia, fala, nossa, faltou o dinheiro para pagar. Já é um grande sinal que o preço não foi bem formado. Então O impacto está nisso, então, Exato. nessa formação de preço. Você acha que quando você fala que o empresário não paga o imposto, é o consumidor final quem paga o imposto. Exatamente. E o empresário vive lá se lamuriando, reclamando de imposto, ele não sabe pôr preço no produto dele. Então. Exatamente. Ou tá mal formado, o preço, ou foi planejado, o planejamento tributário foi mal feito, que a carga tributária está pesando no produto dele, frente à concorrência, vamos dizer assim. Entendi. Por exemplo, lá eu fiz a opção pelo Simples esse ano, e o concorrente lá que não fez um planejamento está lá no presumido, pagando uma carga tributária maior, né? Repassando a carga E a tributária. maior parte nem pensa nisso agora em janeiro, né? Tem que Não fazer pensa, isso agora, exatamente. dezembro. Em janeiro. É bom. O consumidor é quem paga. Exato. Nós verdade. todos pagamos impostos, né? É uma coisa Quem consome paga isso imposto. é uma coisa óbvia que a gente não pensa às vezes. Né? Mas eu ouvi isso na faculdade, é um efeito cachoeira, né? Exatamente. Vai descendo, e quem paga é o consumidor final, porque quem consome. na mão de obra tem imposto, nos produtos, tudo tem imposto. Então a gente paga o bruto, tudo, né? E o que tem que acontecer? Estamos descobrindo o segredo da crise do Brasil. Né? Aliás, quem consome que tem que reclamar do governo, né? Quem que paga os impostos, né? O problema no Brasil é que a gente não tem a contrapartida, né? A gente não tem uma saúde de qualidade, nós não temos uma segurança de qualidade, nós temos que pagar duas vezes, né? A gente paga consumindo, né? A gente consome. A empresa pública, o órgão público vive de quê? Das receitas dos impostos, né? Grosso modo falando aí. Quem que paga essas receitas? Quem que é o cliente do governo? Somos nós, a população em geral. Todo mundo que consome, se eu compro uma bala em um determinado lugar, eu estou pagando imposto daquela bala, eu estou gerando receita para a empresa pública. Né? E a empresa pública tem que fornecer o quê? Saúde, segurança, lazer, tudo de qualidade, que aí às vezes a gente tem que pagar de novo, a gente tem que pagar um segurança particular, Sim. a gente tem que pagar um convênio médico, né? Veja só como que a situação do Brasil é um problema da forma do brasileiro de pensar. Da mesma maneira que os políticos estão lá, deixando para depois, deixando na gaveta uma coisa, tacando devagar outra coisa, o empresário também. Ele acaba deixando para lá várias decisões, como essa que o Carlos falou, da escolha do regime, e acaba deixando para lá, tal, quando vai ver, já é tarde demais. Né? Acontece isso muito quando aumenta a gasolina ou quando abaixa. Exato. Esse efeito, eu falei efeito cachoeira, mas é efeito cascata, né? Exato. Acontece isso no aumento da gasolina. Quando a gasolina aumenta, ela já aumenta de imediato, e quando ela baixa, ela demora para baixar. Mas é porque os empresários já estão vendo lá na frente o custo que eles vão ter depois para conseguir reverter essa situação. Exato, para fazer esse repasse, né? Para fazer o repasse. No meu produto tem que ter tudo isso, né? A massa do meu produto, a receita do meu produto, tem que ter o repasse de tudo isso, desse aumento que reflete nos produtos, né? Do imposto que eu planejei lá em janeiro, que eu vou repassar no meu produto, né? Então é extremamente importante. E esse que é um grande papel de nós contadores. Contador. Aí as pessoas jogam a culpa no governo. Que Tudo é do governo, a culpa. Eu não gosto disso. Né? A gente pode falar que a culpa é dessa má qualidade na contrapartida do serviço, né? Porque a gente paga por ele. Né? Mas esse é um outro assunto. Exato. Bom, pergunta fatal agora. Estou me sentindo uma bujana. O que o Carlos Fernandes, contador, empresário, com uma cartela grande de clientes, com mais de 20 anos de experiência, o que ele diria para aquele Carlos Fernandes que andava por uma rua e encontrou um folheto de faculdade?
Mano, eu vou dizer para não desistir dos seus sonhos, né? Se você tem o ideal, tem o caminho já, assim como lá no empresário a gente comentou que tem que ter um planejamento, eu acho que na vida profissional nossa também tem que ter planejamento e insistência. Você já pensou em desistir? Não, ainda não. Ainda não. Sou brasileiro, né? O Carlos Fernandes, eu percebo, eu trabalho muitas vezes junto com ele, ele realmente tem sempre essa energia aí. Você contou uma vez que você foi sequestrado. Mano, eu já passei por isso na minha vida e foi assim, um momento bem difícil, né? Onde eu fui vítima eu fui refém, né, de um sequestro a banco. Eu achei que hoje fosse brincadeira, eu já comecei a rir. Agora eu consigo falar rindo, tá? Agora eu consigo falar rindo. Mas Desculpa. hoje a gente tem que fazer. Hoje eu consigo fazer piada com o fato, né? Graças a Deus deu tudo certo aí. Já faz tempo também, né? Isso foi no ano de 2017, salvo engano, né? Faz tanto tempo assim não. Que a gente estava num determinado local e chegou o pessoal e abordou a gente e aquele cenário horrível, mas enfim, deu tudo certo para nós, né? Para eles eu não sei o que aconteceu, mas graças a Deus Só pegaram vocês, ficaram um tempo lá presos. Só pegaram não. Só não. Teve explosão do caixa eletrônico, troca de tiros com a polícia, uma maluquice danada. Nossa, aí contador também. Não vou falar que contador precisa passar por isso não, viu? Isso só foi Carlos Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, mano. Muito bom mesmo, muito informativo, né? Obrigado, mano. Obrigado, Carol. Com você outras vezes aqui, porque foi muito bom para tirar dúvida dos empresários, dos contadores, colocar esses contadores para prosperar mais na vida. Né? Com certeza, mano. É aquilo que eu comentei. O objetivo de todo mundo no final é ter mais liberdade, ter mais recursos financeiros, né, para poder realizar seus sonhos, ter mais tempo também. É uma coisa muito importante nesse mundo. O pessoal às vezes começa a ter dinheiro, mas é desbalanceado. Exato. E não tem liberdade, não tem tempo. Triste isso. As duas coisas são importantes, né? Ter dinheiro e a liberdade para você fazer o que você quiser com o seu tempo, né? Acho que é a grande... E se preocupar demais com o dinheiro também é triste. Não. Viver preocupado com o dinheiro. Né? Por isso que a contabilidade está voltada mais para humanas, né? Preocupada com a sociedade, empresa, pessoa jurídica e também num todo aí. Legal. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Obrigado pela Cara, à disposição. Marlon à disposição. E conseguir tirar da cabeça das pessoas que contador Quebrar não conta esse mito, só né, dinheiro de empresários, mas Exato. pode contar o próprio dinheiro também, né? Com certeza. Então não deixe de ver os outros vídeos aqui do LBcast, todos com profissionais de várias áreas distintas e todos de gabarito, todos de excelência, como você acabou de presenciar aqui hoje, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo, te desejamos muito sucesso, um abraço!